Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos aqui comentar esta parábola do Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, que corresponde ao 21º domingo depois de Pentecostes e que é justamente lida nesse domingo, no nosso rito carmelitano. Então veja que Jesus contou essa parábola dizendo que o reino dos céus se compara a um rei que quis acertar as contas com seus servos. Então apresentaram um que devia 10.000 talentos e ele não tinha com que pagar. Então o Senhor mandou que fosse vendido ele, a sua mulher, seus filhos, tudo que possuía, para pagar a dívida. Então você veja que 10.000 talentos corresponde a uma fortuna. Era um dinheiro enorme que essa pessoa estava devendo para o rei. Entretanto, esse servo prostrou-se e começou a suplicar: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Então o Senhor teve compaixão e libertou esse servo e perdoou a dívida. Entretanto, quando saiu dali, ele encontrou um dos seus companheiros que devia apenas 100 dinheiros. Quer dizer que era uma quantia pequena. E ele, ao invés de perdoar, o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me logo o que me deves. E o companheiro também se prostrou aos seus pés e pedia: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis. Retirou-se e fez com que o metesse na prisão até que ele pagasse a dívida. Então, quando os outros companheiros viram o que se passou, eles ficaram muito tristes, porque justamente ele tinha sido perdoado e depois ele não perdoou o outro, que devia pouca coisa. Então foram e contaram ao Senhor, que disse a respeito dele: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? E ele o entregou aos algozes até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se não perdoares de coração a cada um dos vossos irmãos. Então aqui essa parábola é muito bonita porque nós temos alguns elementos aqui interessantes para nós entendermos a nossa própria vida espiritual. Na medida em que nós devemos compreender que o perdão faz parte da nossa caminhada para o céu. Então a primeira coisa que é importante saber, que a maioria das pessoas não se dá conta, e que a gente sempre tem que notar, é que nada na nossa vida acontece por acaso. Se alguém nos ofende, se alguém nos rouba, se alguém nos causa um prejuízo, se alguém fala mal de nós, tudo que acontece é da permissão de Deus. E Deus é criterioso nos mínimos detalhes da justiça. Ninguém pode fazer justiça como Deus faz. Então, uma das coisas que as pessoas não se dão conta é que a providência de Deus não só governa todas as coisas, mas também a providência de Deus está agindo em todos os milímetros, nos detalhes, para que aconteça justiça em cada momento. Inclusive, há pessoas que dizem: eu não acredito em Deus porque Deus não faz justiça, porque onde já se viu tem pessoas que nascem pobres, tem pessoas que nascem ricas, tem pessoas que são doentes, paraplégicos, outros têm saúde, são bonitos, fazem tudo que querem. Então, quer dizer, aparentemente existe uma injustiça. Mas Deus criou tudo dentro de um critério para que a justiça aconteça, nem que seja depois da morte. Então, uma coisa nós devemos ter certeza, de que nada vai ficar sem o seu pagamento.
Então, quando Deus permite que aconteça alguma coisa que nos faça sofrer, é porque Ele já está fazendo justiça. E Ele faz justiça através dele mesmo, quando a pessoa reza, quando a pessoa busca Deus. Então, a justiça vem de Deus. Dessa forma, a justiça vem de uma forma mais temperada. Então, a gente sofre, mas os sofrimentos são coisas que a gente suporta mais facilmente. Porque Deus, ele tempera melhor o sofrimento, ele distribui melhor a dívida e ele envia as coisas que a gente precisa na proporção correta. Agora, se a pessoa não busca Deus, então quem pede a justiça são os demônios. Então os próprios demônios vão até Deus e falam, ó, nós queremos justiça, porque ele fez isso, ele fez aquilo outro, ele nos escutou, foi lá e caiu na tentação, fez pecados, fez aquilo. Então Deus dá permissão para os demônios para irem lá e fazer justiça. Então nesse caso os demônios fazem estragos, acidentes, coisas mais graves e coisas repentinas, que a pessoa não está preparada. Então essas coisas terríveis acontecem na vida das pessoas que normalmente não buscam Deus. É claro que pode acontecer outra coisa também na vida das pessoas que buscam Deus, mas o importante é a gente entender que em tudo Deus aproveita, seja no caso das coisas que acontecem vindas dos próprios demônios ou vindas das ocasiões que Deus mesmo permite para a nossa purificação. Então, por que é necessário perdoar? Porque você tem que entender que é Deus que permitiu aquilo. A pessoa veio, te ofendeu, a pessoa veio, bateu no seu carro, a pessoa veio, te roubou, ou a pessoa veio, te enganou, não importa. Deus permitiu aquilo e você tem que aceitar aquela situação. Agora, se nós aprendemos com esses sofrimentos, sofremos com aquilo e perdoamos, então nessa hora nós mudamos de fase, porque nessa hora nós já recebemos a justiça, recebemos o pagamento que a gente devia pagar, por causa das dívidas que a gente tinha. É por isso que quando a gente reza o Pai Nosso, a gente tem que lembrar que não são ofensas. A gente diz, perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos o nosso devedor, porque tudo é na lógica de dívida. Por quê? Porque na lógica de dívida você entende que a justiça é cada centavo. Não é só uma ofensa, não. Mas quanto custou essa ofensa? Ah, essa ofensa custou tanto. Então pronto, então agora nós vamos ter que pagar. É aí que está o problema. Entretanto, como diz aqui, Deus perdoou 10 mil talentos. 10 mil talentos é uma fortuna. Por quê? Porque o pecado e a ofensa que a gente causou contra Deus é numa proporção muito maior. Por quê? Porque Deus nos deu tudo, nos deu a vida, nos deu a saúde, nos deu a inteligência, nos deu tudo que nós temos. Então, quando você ofende a Deus, você tem uma dívida maior. E como que você vai pagar essa dívida, que é uma dívida desproporcional? Então, o que Deus fez? Deus foi lá, movido de misericórdia, por isso que diz aqui o Evangelho, compaixão, Jesus sofreu junto. Então, Jesus foi lá e sofreu a paixão para alcançar um mérito que pague a nossa dívida. Então, o que Jesus conquistou com a paixão, ele conquistou um mérito que tem um preço. E isso é uma justiça. E esse preço ele dá para quem ele quer, na medida que a pessoa creia nele. Então, é por isso que é preciso crer. Por isso que Jesus falou, quem crê será salvo. Por quê? Porque acreditar é a mínima condição para você gozar desse preço, dessa remissão dos pecados. E se a pessoa não acredita, ela não tem como entrar em sintonia com aquele que pagou por ela. Então ela tem que acreditar nele, acreditar que ele é Deus e acreditar que como homem, Deus feito homem, ele pagou a sua dívida. Então nesse caso, a pessoa entra em sintonia, entra em comunhão com Cristo e Cristo paga a dívida dele, de tal maneira que ele é perdoado desses 10 mil talentos. Agora, se a pessoa saindo dali, como diz aqui o Evangelho, ela não perdoa o outro que devia 100 reais, essa pessoa vai com certeza sofrer as consequências. Então é por isso que diz aqui, olha, ele será entregue aos algozes até que pague o último centavo.
da dívida. Então, quando nós ouvimos falar no Evangelho de prisão e de pagar uma dívida, nós estamos falando do purgatório. Inclusive, ontem mesmo, estava vendo uma pessoa protestante dizendo que nós não devemos rezar pelas almas. Ora, se nós não devemos rezar pelas almas, então as almas não vão sair nunca do purgatório. Porque a dívida delas muitas vezes é enorme. E por uma questão de justiça, Deus não pode deixar todos entrar para o céu, sendo que muitos têm o merecimento e outros não têm esse merecimento. Eles se salvaram, mas eles não têm o merecimento necessário para entrar no céu com todas as dívidas pagas. Isso aqui é interessante também a gente perceber. Porque alguém poderia dizer, mas Jesus não pagou minha dívida? Não, ele pagou a dívida, você foi perdoado. Mas o problema é que você depois acumulou outros pecados, ou seja, você não correspondeu totalmente às graças que Deus te deu. Porque se a pessoa corresponde totalmente, aí é claro que ela pode ir direto para o céu. Mas se a pessoa, depois do batismo, ou mesmo depois de convertida, essa pessoa não teve essa correspondência perfeita à vontade de Deus, então ela acumula mais dívida. E essas dívidas, apesar de serem perdoadas no sacramento da confissão, quando a gente vem se confessar, elas têm uma consequência. Então quer dizer que Deus te perdoa, mas aquilo ali tem como se fosse uma multa, entendeu? Junto. Não é mais ou menos assim, você iria para a prisão, mas você chegou ali e você paga a fiança. Mas você tem que pagar aquela multa. Senão você está também com aquela dívida. Então quer dizer que, dentro dessa lógica, é que Jesus fala dessa prisão onde a pessoa tem que pagar até o último centavo. Então, isso é o purgatório. Isso é bíblico. Isso está bem claro no Evangelho. É uma situação em que a pessoa, depois da morte, vai pagar por aquilo que ela acrescentou de dívida na sua conta. E isso acontece quando nós não perdoamos os outros. Então há muitas pessoas que estão no purgatório justamente por não terem perdoado. E quando Jesus fala aqui de perdoar de coração, não significa necessariamente que você tem que ser super amigo daquela pessoa. Então às vezes aquela pessoa é uma pessoa da nossa família, ou uma pessoa amiga, uma pessoa até que foi uma pessoa que você amou muito, e aquela pessoa te ofendeu muito. Então você perdoou, mas não significa que você tem que colocar a pessoa no mesmo relacionamento. Significa simplesmente que você tem que deixar partir. Perdoar no sentido do Evangelho é deixar partir. Quer dizer o seguinte, eu não guardo mais aquela mágoa, você vai em paz. Segue a sua vida, eu sigo a minha vida. Então você não está ali, como diz aqui no Evangelho, estrangulando. Olha, vem cá, eu vou te pôr na prisão. Não. Perdoar significa, tá bom, você tem uma dívida comigo, mas eu te perdoo, vai em paz. Percebe? Então, é nessa lógica que Deus nos está pedindo para nós colocarmos aquela pessoa de novo no mesmo grau que aquela pessoa tinha no momento em que a gente tinha amor por aquela pessoa antes dela nos ofender. Então essa é uma dúvida de muitas pessoas. Eu devo perdoar nesse sentido? Não. Até porque em nenhum momento Deus nos pede para amar de tal maneira tal ou tal pessoa. Às vezes até nós podemos nos desapegar dessas pessoas justamente pela vontade de Deus. Deus muitas vezes ele permite que nós nos desapeguemos uns dos outros. Então é muito importante a gente perceber isso para nós entendermos exatamente o que significa perdoar de coração. Então, perdoar de coração significa não só perdoar de palavra, mas liberar no nosso coração todo sentimento de ódio, esvaziar o coração daquele sentimento e deixar as pessoas que nos ofenderam nas mãos de Deus. Não significa que você não quer a justiça. Você pode até dizer, não, eu quero que Deus faça justiça, mas não sou eu que vou fazer justiça. Então eu perdoo. Entrego nas mãos de Deus. Deus vai fazer a justiça conforme essa pessoa merece. Porque tudo vai ser feito na lógica da justiça. Aí a gente pode ficar tranquilo. Deus cuida de tudo e Deus não deixa passar nada. Tudo que aconteceu nesse mundo, desde a criação, vai ter o seu pagamento.
Então não é da nossa parte de querer fazer justiça e nem de querer guardar ódio, porque o sentimento de ódio segura a pessoa em nós e aquilo ali faz com que nós percamos a possibilidade de entrar na comunhão plena com Deus. Então é por isso que é necessário, não só importante, mas é necessário rezar pelas almas do purgatório, porque a nossa oração, ou mesmo as missas e todo o sufrágio que a gente faz pelas almas, é uma forma de aliviar a dívida que eles têm que pagar. Por quê? Porque nós fazemos em forma de amor e produzimos em forma de méritos aquilo que o ódio dessas pessoas trava o desenvolvimento espiritual delas para elas não entrarem no céu. Então, é por isso que é muito importante que nós tenhamos não somente compaixão das almas que estão ali presas até pagar toda a dívida, mas que nós também saibamos perdoar. E perdoando, nosso coração possa ter lugar somente para o amor, somente para a graça de Deus, amar as pessoas em Deus e por Deus, e amar Deus por Ele mesmo acima de todas as coisas. Perdoemos para que sejamos perdoados. Amém.